Está escrito: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, versículos 2 a 4. Bom, fazem alguns dias que o pastor Gilson do NASP São Paulo fez uma pregação e logo no início da mesma ele contou uma história muito triste, meus amigos. Porém, que tem se tornado a cada dia mais e mais comum entre nós adventistas do sétimo dia. Ele contou que estava conversando com uma ilustre pessoa da nossa igreja quando chegou um conhecido desta pessoa. E então os dois começaram a conversar enquanto o pastor Gilson tão somente ouvia as suas palavras. Então o pastor disse que em um determinado momento, aquele que havia chegado e iniciado a conversa com aquela pessoa ilustre, disse que não suportava mais entrar em uma igreja adventista que fosse tradicional. E nesse momento, esta mesma pessoa perguntou para o seu amigo ilustre quem era o homem que estava ali o acompanhando. E antes que essa pessoa respondesse, a qual o pastor Gilson não quis revelar o nome, então o próprio pastor Gilson tomou a palavra e respondeu: eu sou o pastor Gilson da Igreja Adventista do Sétimo Dia tradicional e muito abençoada do NASP. Bom, eu imagino que a pessoa a qual fez aquele comentário deve ter ficado desconcertada neste momento. Contudo, a sua vergonha não deveria ser somente por ter dito essas palavras na frente de um pastor, o qual luta para que a igreja permaneça ainda tradicional, mas ele deveria ficar envergonhado diante de Deus por ser dizer um adventista do sétimo dia, mas que na verdade ama a Babilônia, a ponto de preferir os seus cultos voltados para o sensorial e as suas pregações voltadas para a autoajuda. Amigos, vivemos em meio à grande apostasia ômega, a qual o espírito de profecia advertiu que deveria ocorrer antes da volta do Senhor Jesus. E nós, de maneira alguma, podemos fechar os olhos para as coisas as quais estão ocorrendo dentro da igreja do Senhor. Pois, embora devemos repreender com amor, ao mesmo tempo devemos apontar o falso. E devemos apontar o erro, a fim de que nossos irmãos não pereçam em trevas e a fim de que nós mesmos não sejamos condenados. Pois está escrito: também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. E visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Ezequiel 3, versículos 20 e 21. Amigos, algumas vezes recebo algumas mensagens dizendo para que eu pregue o evangelho em vez de criticar os meus irmãos. Mas em momento algum eu me lembro de ter criticado um irmão especial, mas sim, constantemente, segundo a Bíblia e o Espírito de Profecia, eu estou sim apontando os erros, os quais a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor deve abandonar. E isso eu não posso deixar de fazer, pois, na verdade, esse é o evangelho para os remanescentes da profecia. Pois a nota tônica, meus amigos, a carta à igreja em Laodiceia é: arrepende-te. Diz o Espírito de Profecia. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia se efetuar entre os adventistas do sétimo dia. E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé. E empenhar-se num processo de reorganização. E se tal reforma fosse efetuada, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada.
Estabelecer-se-ia uma nova organização, escrever-se-iam livros de ordem diferente, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. Irmãos, o inimigo das almas não abandonou o seu plano, e o seu desejo e também o seu empenho é rebaixar e modificar as normas da Igreja Adventista, até transformá-la em uma denominação comum. Todavia, embora nós não sejamos melhores do que ninguém, assim como os israelitas outrora também não eram melhores do que ninguém, nós recebemos uma mensagem especial e também um legado especial, assim como os israelitas também receberam. Amigos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é apenas mais uma placa em meio a milhares de outras placas de denominações cristãs. E se fazemos parte desta igreja, e se realmente estudamos as suas doutrinas e entendemos o seu papel profético, então, por que nós estamos lutando para fazer deste movimento profético uma denominação comum, quando, na verdade, o próprio Deus, através do profeta Daniel e através do profeta João, diz que nós não somos apenas mais uma denominação? Será que nunca lemos na Bíblia e no Espírito de Profecia que por causa de Cristo nós seremos odiados por todos? E será que não compreendemos que seremos odiados por todos pelo fato de que devemos ser diferentes de todos? Irmãos, devemos entender que nós não seremos apenas odiados por causa do sábado do sétimo dia. Mas Jesus nos disse que nós seremos odiados por causa do seu nome. Sendo assim, visto que Jesus é o Senhor do sábado, então o mundo nos odiará por guardarmos o dia do repouso, o qual o Senhor santificou. Mas Jesus não é apenas Senhor do sábado, Ele é o Senhor de toda a verdade. E nós seremos odiados por pregarmos acima de tudo e vivermos toda a verdade. E em Apocalipse, no capítulo 12, e também em Apocalipse, no capítulo 19, vemos que o testemunho de Jesus, o qual é o espírito de profecia, também é uma verdade, a qual pertence ao Senhor Jesus. E ao irmos ao espírito de profecia, entendemos que Jesus não apenas disse que os adventistas deveriam se diferenciar do mundo cristão e também não cristão no tocante ao sábado. Mas nos é dito que os verdadeiros adventistas se diferenciam pela comida que comem, pela roupa que vestem, pela música que escutam, pelas conversas às quais participam, pelas pregações que fazem e principalmente pelo caráter que possuem. Meus amigos, eu tenho que dizer uma verdade. Se você é um adventista do sétimo dia e não crê no espírito de profecia, então, para prosseguir nesta denominação, você precisa compreender que estes não são conselhos de uma mulher, mas são os conselhos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas, se você não estiver disposto a aceitar o Espírito de Profecia como palavras autorizadas de Deus para a sua igreja nos últimos dias, então, talvez, você deva procurar uma outra denominação. Pois se você ler a história desta igreja, da Igreja Adventista, você vai identificar que todas as doutrinas bíblicas que formam a base do Adventismo passaram pela peneira do Espírito de Profecia. Pois todas as ideias teológicas dos nossos primeiros pais, as quais contradiziam as visões de Ellen White, elas foram abandonadas. E todas as ideias teológicas de nossos primeiros pais, as quais posteriormente Deus, através do Espírito de Profecia, as aprovou, essas permaneceram. Então, se você está em uma igreja a qual não acredita na profetisa da mesma, mas ao mesmo tempo você acredita que esta é a igreja verdadeira da profecia, então você está se contradizendo. Meus irmãos, o Espírito de Profecia aponta para a sã doutrina bíblica. E se passarmos a desconfiar ou rejeitar os testemunhos que Deus nos deixou, então estaremos dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E quando fazemos isso, estamos dando margem para que o diabo nos use a fim de lutarmos por uma falsa reforma na igreja, a qual rebaixa ou remove os marcos e a norma da mesma.
Portanto, não lutemos para sermos semelhantes às outras denominações a fim de não sermos vistos com maus olhos por elas, mas lutemos para colocar em prática tudo que a Bíblia e também o Espírito de profecia nos dizem. E quando assim agirmos, meus amigos, certamente o mundo nos odiará. E uma perseguição, assim como houve na Idade Média, se levantará contra os remanescentes de Deus. Mas, logo em seguida, virá o fim. Diz o Espírito de profecia: haja um reavivamento da fé da igreja primitiva e os fogos da perseguição serão novamente acesos. O Grande Conflito, página 24. Bom, que o Senhor nos ajude a buscarmos esse reavivamento da primitiva fé, assim como os primeiros adventistas também o buscaram. E embora os fogos da perseguição serão sim novamente acesos contra o povo que buscar viver a sã piedade, os fogos da presença do Espírito Santo a arder no coração do cristão também acenderão novamente. Amigos, fiquem todos sob a paz do nosso Deus e até a próxima.